Olá, nessa microaula muito importante, eu quero falar para você justamente de alguns pontos relevantes, alguns pontos que faz a gente refletir sobre a nossa atuação, principalmente em relação ao nosso desenvolvimento das soft skills. Sim, todo mundo fala, e quando você é formado, é preparado para você, enfermeiro, atuar de uma maneira com conhecimento técnico-científico, que compõe o currículo do enfermeiro, né, durante todo o seu processo de graduação. O que eu quero chamar atenção aqui para você é em relação não a essas hard skills que chamam, embora utilize esse termo em inglês, mas são conhecimentos, né, robustos, necessários, científicos, que faz a formação técnica do profissional enfermeiro. Mas eu quero chamar atenção para você em relação a algo que eu percebo a cada dia, né? Vivencio na pele, que é mais relevante de tudo, que são as soft skills. As soft skills, hoje, elas estão num patamar de relevância para que o profissional enfermeiro tenha uma performance, um desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental muito importante. As soft skills hoje vai definir, eu diria, o profissional enfermeiro em relação ao seu reconhecimento, à valorização profissional e sua ascensão profissional também. Hoje eu quero falar para você aqui sobre cinco soft skills que são extremamente relevantes para o enfermeiro que atua de uma maneira geral, mas que especialmente os que atuam com pacientes com dor. E eu quero que você comente aqui. Sim, se você ainda não se cadastrou ou se inscreveu no meu canal, faça agora, por favor. Eu espero com certeza, porque é muito gratificante para mim ter esse feedback. E eu peço também que você comente o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa apresentação, onde eu vou falar para você 5 aspectos de soft skills fundamentais para o enfermeiro de uma maneira geral. Mas especificamente vai ajudar muito ele a atuar e interagir com o paciente de dor, principalmente o paciente de dor crônica, né? Onde as demandas são extremamente complexas. Então, não se inscreveu no canal? Faça agora. Um caminho para o enfermeiro que você realmente quer conversar e que precisa das soft skills para o seu desenvolvimento profissional. E espero que você goste, e no final eu vou dar uma dica super valiosa, ok? Bom, então vamos embora lá. Vamos falar sobre as soft skills. Soft skills trabalha, né? Atua com o desenvolvimento emocional, comportamental e cognitivo, onde a gente pode, através dessas habilidades, poder se apresentar, se comportar e reagir a diversas situações que nós, enfermeiros, nos deparamos no dia a dia. Com o paciente com dor, com a família, com outros profissionais da equipe multidisciplinar, com a nossa própria equipe de enfermagem. Então, se você não tem essas habilidades trabalhadas, elaboradas e desenvolvidas, provavelmente, talvez seja esse um dos motivos que você não tenha atingido o objetivo profissional da sua vida. Vale aqui a reflexão. E olha que essas habilidades são extremamente importantes, independente da área que você atue. Mas eu quero que você pense exatamente do que eu vou falar. Das 5 habilidades, eu quero mostrar a primeira habilidade, né? Que é o grande mal do século, que é a comunicação. Embora nós tenhamos evoluído em muitas ferramentas para nos comunicarmos, nem sempre elas são feitas de forma efetiva e eficaz. Muitas vezes, ruídos de comunicação podem quebrar todo um relacionamento. Quem aqui não
diante de uma comunicação inadequada, se foi visto ou foi analisado, entendido de uma maneira que você não quis produzir. Ou até mesmo quando você explica ou você se comunica com o paciente, ele entende completamente diferente. Na hora em que você pede para ele, que você está orientando ele sobre algum cuidado, né, sobre alguma intervenção, ele reconheceu e ele entendeu de maneira totalmente virtuosa. Então, a comunicação hoje era uma ferramenta fundamental, não só a comunicação escrita, a comunicação oral e a nossa comunicação corporal. Sim, porque o corpo fala. E a maneira como você adentra ao quarto do paciente, a maneira em que você recebe ele no seu serviço, e a maneira, quando eu falo maneira, postura, roupa, né? Toda o cartão de visita, né? E ele já começa a falar por si só. Quando você se apresenta, quando você cumprimenta, bom dia, boa tarde, embora isso são coisas básicas, né? Que está inerente aos nossos valores educacionais, nem sempre isso acontece. Às vezes, no dia a dia, na dinâmica conturbada de um turno de trabalho, talvez a comunicação passe desapercebida. Mas atente muito bem a isso. A maneira que você, às vezes, até se relaciona com um colega de trabalho, com o seu time, com a sua equipe. A comunicação realmente é a chave do sucesso. Aquela pessoa que se comunica, né, com clareza, objetividade, ela demonstra o quê? Demonstra segurança, autoridade naquilo que ela está falando. Agora, se você comunica de maneira incipiente, né, de maneira duvidosa, vai passar que impressão para a sua equipe, para os seus colegas, para o paciente, seu familiar? Que você é uma pessoa imatura, insegura, né? Que não tem certeza do que você está falando. Então, a comunicação é a primeira soft skills que a gente deve refletir de como a gente está fazendo. Quantas vezes nós tivemos inúmeras boas intenções, mas com a comunicação as pessoas entenderam totalmente ao contrário da sua intenção. E isso custou muito caro para você, não é mesmo? Então, reflita muito bem que essa soft skill deve ser trabalhada e você pode exercitá-la no seu dia a dia. Mesmo às vezes no WhatsApp, no e-mail, na comunicação escrita, num prontuário, numa evolução. Toma muito cuidado daquilo que você coloca ali. Não pense que as pessoas não leem, porque leem sim. E isso pode comprometer e dizer muito quem é você, profissional enfermeiro ou enfermeira, tá? Bom, o outro soft skills que muito hoje tem exigido do profissional enfermeiro, que nem sempre a gente percebe que ele está bem maduro para isso, que é o pensamento crítico estruturado. Hoje, nós precisamos que o profissional enfermeiro tenha segurança, tenha conhecimento técnico-científico, mas também tenha análise crítica, para que você possa discernir o que está certo, o que está errado, para que você possa, a partir daí, pensar e projetar as suas intervenções. Sem dúvida nenhuma, o pensamento crítico e estruturado vai ajudar, inclusive, a você performar mais em termos de produtividade do seu trabalho. Otimize o seu tempo. Você é claro, seguro, né? E é eficaz nas suas intervenções e para com o seu time, porque a partir daí as pessoas vão te respeitar muito mais. Então, o pensamento crítico é o que vai te dar total autoridade e conteúdo
para que você possa pensar na melhor intervenção, na melhor reação, na melhor atitude, no melhor comportamento diante de qualquer situação que seja. Seja com seu paciente, seja com familiar, seja com um colega, né, de outra equipe, ou seja mesmo com seu próprio time. Porque senão você fica igual a manada. Todo mundo vai, né? Deixa a vida me levar, né? Então eu vou junto porque todo mundo faz assim, então a gente vai que vai no automático. Não, pensamento crítico diz do profissional que ele tem o quê? Ele tem identidade, né? Ele tem perspicácia, é uma pessoa extremamente analítica, que vai ajudar em muito pensar em melhorias, não é ser reclamão e criticar tudo que vê pela frente. Não é isso, não confunda. Pensamento crítico estruturado, você vai buscar todos os recursos e subsídios para que você tome a melhor decisão diante de qualquer situação adversa ou não, e nós temos muito no dia a dia, não é mesmo? Para poder agir de maneira mais assertiva possível, ok? A terceira soft skills é a resolução de problemas. Hoje, o mercado exige do enfermeiro que realmente, a partir do pensamento crítico estruturado, resolva problemas. E olha que nós temos problemas no dia a dia de trabalho, não é mesmo? Mas o quanto a resolução de problemas está trazendo para você benefício ou malefícios? A maneira como as pessoas te enxergam quando você resolve os problemas. Resolução de problemas hoje é uma ferramenta, é uma exigência de uma habilidade muito importante, mas precisamos saber a que custo nós estamos resolvendo os problemas do dia a dia. Problemas que muitas vezes eu percebo cá para nós, enfermeiros resolvendo que nem são deles, e alguns que são extremamente exclusivos da enfermagem, do enfermeiro, da sua equipe, eles estão sendo desconsiderados. A resolução de problemas vai deixar você com mais autoridade, autonomia, segurança. As pessoas vão ver você como referência e vão ver, sim, você, ela, sim, ele resolve os problemas sem prejudicar de melhor maneira possível, com o melhor bom senso possível. Eu sempre, quando eu estou diante de um problema ou de uma situação adversa, eu sempre reflito assim, como eu gostaria de ser tratada diante disso. Isso talvez possa ajudar você, é um exercício que eu faço internamente, que pode ajudar em muito você a lidar melhor, porque nós não temos resposta para tudo, de forma alguma. Mas a resolução de problemas faz parte do escopo profissional do enfermeiro. E você precisa desenvolver essa habilidade. Só que, muita atenção, e eu volto a repetir, não é empurrar problema, né? Eu sei que a enfermagem é uma continuidade, mas a resolução de problemas, ela geralmente exige de você uma atuação imediata, ou não imediata, mas talvez até mediata. Então, sempre quando a gente pensa em resolução de problemas, reflita muito bem. Não tenha impulsividade, onde o seu emocional está lá em cima por conta dessa urgência, dessa adversidade, e aí o racional vai lá para baixo. Vamos manter o equilíbrio, e às vezes, sabe aquela história? Vamos contar até 10 antes de responder, antes de resolver, antes de decidir. Muitas coisas estão nas suas mãos. E os profissionais e toda a equipe exige isso de você, enfermeiro, a resolução de problemas. Então, como você pode melhorar isso? Eu vou dizer para você, é realmente estudando, né? Analisando as pessoas, comportamentos, situações. Tenha paciência. Não ache que tudo está contra você ou que tudo caia no teu colo. Selecione aquilo que é só seu, o pacote que lhe cabe
e o que não lhe cabe para que você possa encaminhar para quem lhe compete. Veja, muitas das vezes a gente absorve problemas que não são nossos, do enfermeiro, e acaba não dando tempo ou não dando oportunidade de resolver problemas que só nós e a nossa equipe exige da gente. Então, pense por isso. Talvez muitos dos problemas tenha pessoas responsáveis para resolvê-los, e não você. Não seja uma esponja. Não, 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 não. Apenas pegue o pacotinho que lhe cabe. Eu sempre falo isso. Isso é meu? Não é meu. Isso daqui não é meu, é de responsabilidade de fulano, de ciclano, da área tal, do setor tal, do profissional tal. Então, encaminha. E explique isso para o paciente. Esta questão não está na minha alçada, mas eu vou encaminhar para quem possa resolvê-la. Quando você abraça, e as pessoas exigem uma resposta e não é tua alçada, provavelmente você não vai conseguir resolver esse problema. E aí as pessoas vão ver você como uma pessoa que incapaz, insegura, imatura, irresponsável, ok? O quarto soft skill é capacidade de trabalho em equipe. Este é o grande desafio. O enfermeiro, ele trabalha com a equipe que é dele, da qual ele gerencia, né? É gestor e líder, e também com as equipes, com outras equipes, né? Com a equipe médica, fisioterapia, psicologia, né? Então, a capacidade de trabalhar em equipe é uma dádiva. Quando eu comecei a fazer dor e comecei a entender como é esse cuidado de dor interdisciplinar, eu percebi que eu estava ganhando um presente, que é a capacidade de me desenvolver em relação ao trabalho em equipe. É você estar de maneira horizontal, né, diante de todas as pessoas, com saberes, com ponto de vista, crenças, valores e atitudes totalmente diferentes, mas que se respeitam. E a partir daí, você realmente há uma convergência, né? Há um sinergismo de saberes em prol do nosso paciente. E na área de dor, isso é fundamental. Eu aprendi muito a trabalhar em equipe quando eu comecei a fazer dor há mais de 15 anos. Isso me deu, inclusive, capacidade, embora, lógico, cada dia a gente vai aprendendo, eu não sei tudo, imagine de forma alguma, e isso sim é muito bom, porque a gente aprende a cada dia com as pessoas, porque lidamos com pessoas diferentes a todo dia, a todo instante, pacientes, familiares diferentes, profissionais diferentes. E isso me ajudou muito no começo a entender, porque isso sim permitiu que eu me desenvolvesse mais e que eu achava que eu tinha condições e até me ajudou a gerir melhor a minha equipe, o meu time, né? Lembre, o resultado não é seu, o resultado é de um grupo, é de uma unidade, né? O resultado é do paciente, é do seu familiar. Nós só somos veículos facilitadores que advogamos em bem do paciente. Então, lembre sempre disso, trabalhe em equipe, faça as reuniões, faça alinhamentos, delegue. São todas essas possibilidades e atitudes que vai ajudar você cada vez mais ter um time coeso, né? Embora com pontos de vista diferentes, e isso é muito importante, pensamentos diferentes, mas que se respeitam e que se chegue a um consenso para que a gente possa trabalhar de maneira mais saudável possível, né? Passamos muitas horas com a nossa equipe, né? Se você for considerar. E trabalho em equipe é fundamental, né? Porque senão você não ter esse espírito, né? E permitir e delegar, né? Reconhecer, valorizar o seu time, ninguém mais o vai fazer. Então, pense muito bem nisso. O que que eu estou fazendo para otimizar, motivar minha equipe e que realmente a gente produza mais, entregue melhor, tenha uma sintonia melhor em prol do nosso trabalho, do nosso paciente.
E por último, o quinto, mas não menos importante, é a empatia. A empatia e o respeito à diversidade. Hoje é algo muito importante. No paciente com dor, muitas vezes, se você não tiver uma empatia, uma compaixão, né? A empatia é o ato de se colocar no lugar do outro. A compaixão, além de se colocar no lugar do outro, você também está preocupada em ajudá-lo, respeitando a diversidade, a sua cultura, a sua espiritualidade, a sua religiosidade, ao seu gênero. E isso é muito importante, porque os meus valores e as minhas crenças não devem vir à frente de julgamentos ou pré-julgamentos ou preconceitos que possam interferir no meu cuidado. E isso a gente vê muito no dia a dia. A gente precisa respeitar o outro paciente que escolheu um caminho diferente, que é aquele que você talvez não escolhesse e que talvez você critique ou até mesmo condene, mas não julgue, porque isso vai interferir na maneira como você trata o outro. Tenha sempre a possibilidade de entender o outro lado, que embora às vezes numa lente tão estreita não te permite, mas amplie a sua lente, saia um pouco do cenário para que você possa ver a situação em si com outros olhares. Tenha sempre a oportunidade de crescer e aprender com o outro, com seu colega, com a sua equipe, com o seu paciente, com um familiar, com qualquer pessoa que você lide no dia a dia, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Com paciente de dor, isso é muito importante, porque eu digo para você, se você não tem uma empatia, se você não estabelece, não tem a compaixão, não estabelece um vínculo com esse paciente que tem um rapport suficientemente bom, ele não vai acreditar e não vai valorizar você quanto profissional. Isso eu te garanto. Então, regace as mangas, né? Levante daí e pense o quanto você está sendo empático e tendo compaixão com o seu paciente, respeitando a sua condição, o seu gênero, a sua cultura. Isso é muito importante, porque isso vai sim refletir e espelhar não só no seu cuidado, mas também na sua equipe. Nós somos um espelho da nossa equipe. Então, a gente tem que pensar que todo mundo a todo instante está nos olhando, nos analisando, né? Tudo que a gente faz, como você se comporta, as atitudes que você toma em diversos contextos no dia a dia. Então, pense sempre nisso, porque isso vai ser fundamental. Sim, porque senão não adianta você querer ter reconhecimento, valorização, se nem sequer você trabalha e desenvolva as suas soft skills. E olha, vou te contar um segredo. Muitas empresas admitem pelas hard skills, pelo conhecimento técnico, e demite pelas soft skills, pela falta de comportamento, de equilíbrio emocional, capacidade cognitiva dos profissionais de saúde. E isso é muito importante. Você pode ter um currículo excelente, mas se você não tem as habilidades suficientes para lidar com o outro, lidar e superar e buscar recursos internos para as adversidades, não adianta que você não vai ser um profissional atraente, valorizado pelo mercado. Entendeu? Então, eu quero que você agora, se você ainda, que eu creio que já deve ter feito, se inscrito nesse canal do YouTube, eu peço para você se inscrever agora, comente aqui embaixo o que você achou, como que você lida no seu dia a dia com as suas soft skills, quais são os desafios que você enfrenta no seu dia a dia, aonde você trabalha, para que a gente possa, juntos, pensar em formas e entender melhor o seu contexto.
Então, não esqueça, se inscreva aqui, aperte, porque o sininho vai te sinalizar toda vez que eu estou postando um vídeo novo aqui no meu canal do YouTube. Ajude a gente a ajudar a comunidade de enfermeiros a performar cada vez mais, se unindo, sendo mais forte para que a gente possa conquistar a excelência do nosso cuidado. Ninguém acorda todo dia para fazer errado, para não ter compaixão, para não ter uma comunicação efetiva. Não. Então, nós precisamos nos ajudar para que a gente possa, sim, poder fazer melhor a cada dia. Ok? Um grande beijo e fiquem com Deus e não esqueça, compartilhe esse vídeo e comente lá.